Virou para cá. Querido Deus, que está meu filho, Pai. Eu te agradecer por ter trazido meu filho de longe, lá no Rio de Janeiro, para cá, para a Obriga. Meu filho tem sido uma bênção na minha vida, na vida do esposo, da minha família. Sei que ele tem enfrentado também lutas, porque ele estava lutando para tentar construir sua casa. O dinheiro é pouco, Senhor, mas nós temos um Deus da provisão. O Senhor enviou meu filho para cá, não simplesmente pela vontade de mim, meu Pai, mas foi o Senhor que trouxe ele para cá com a minha nova, minha rotina. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir as portas, Pai. Meu Deus, que hoje meu filho tem essa grande responsabilidade de ser porta-voz da tua palavra nesta manhã. O teu Espírito Santo usa quem ele quer, Senhor, da forma que ele quer, porque ele trabalha na multiforme graça, de diversas maneiras. Então, segura meu filho para falar conosco nesta manhã, pois queremos sair daqui, ó Deus, para a nossa alma alimentar, no nosso espírito, e se alimento do pão vivo, que é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus, a paz de Deus. Deus assentar em nome de Jesus. Uma vez, né? A gente ouviu coisa aqui que ele estava falando ontem. Agora a gente vai estar conversando ontem aqui dentro do mensagem. E Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus é só caminho, sem essa luz. Fica bem comigo. Gostaria de ler o nome desse livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 21. Todos acharam bem? Pode soltar a internet. Amém? Eu só li a internet aqui. Parece que eu estava pensando aqui, é como eu estava cansado, gente, né? E a gente, como a gente luta, meu pai estava falando da minha luta, realmente, ó, quem está acostumado, né? A gente já passou por isso aí, né? Apavorado e misericórdia. Não é para qualquer um, não, irmãos. Mas é o Senhor que nos dá graça e força, né? Cada dia que a gente supera é uma vitória. Amém, igreja? Então vamos ver a palavra do Senhor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Amém, igreja? Amém. Vamos acertar em nome de Jesus. Meditando nessa palavra, e lendo, o contexto dela, o contexto nos dá uma direção. Por que Jesus ele pronunciou essas palavras, né? E em meio às nossas tormentas, né, nossas turbulências, nossos afazeres, aquilo que ocupa a nossa mente e muitas vezes traz sobre nós, né, aquele cansaço, a fadiga mental, a fadiga física, né, fadiga
espiritual também, né? Porque quando a gente se dedica, se debruça sobre algo material, físico, aquilo toma nosso tempo e a gente acaba deixando de lado as coisas de Deus. Isso é a nossa trajetória, né? Simplificando, né? A nossa trajetória, ela ocorre dessa forma, né? Muitas vezes a gente, com os nossos planos, os nossos projetos, né? E a gente acaba se sobrecarregando. Quantos aqui são cansados? E Jesus, ele faz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele faz um convite para nós, que somos cansados, né? Cansados da nossa correria, onde a gente estava conversando, né? Sobre isso. Ele faz convite também àqueles que estão se sentindo oprimidos. Muitas vezes a gente se sente oprimido porque é no sentido de tanta pressão, né, sobre nós, as coisas que nós queremos, né, alcançar, que a gente se sente oprimido. E o Senhor, ele diz o seguinte: eu vos aliviarei. E aí ele aconselha: tomai sobre vós o meu jugo. Todos sabem o que é o jugo? Quem é mais das antigas aí? O pessoal que é mais das antigas sabe, né? Que aquele que passa por cima, aquela madeira que passa por cima do animal, né? Mas o jugo ele é utilizado também para o arado, mas ele não era só usado para tração animal, mas também antigamente se utilizava muito escravo, e usava o jugo para eles poderem carregar os pesos, que no caso eram fardos. Então Deus ele faz essa associação a todo esse peso da nossa vida como se fosse um fardo, algo pesado, como se você estivesse sendo escravizado por algo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, né, ao nosso redor, a gente segue o fluxo, né, como já disse, a gente vai adiante, né, porque a gente olha e sente o peso daquela obrigação: preciso fazer isso daqui. É porque você gosta, porque você quer? Muitas vezes não é. Porque você está sobre aquele jugo, de certa forma, é uma escravidão, né? O sistema, eu já conversando muitas vezes sobre isso, é um sistema que tenta nos tragar, tenta nos influenciar, fazer com que os nossos pensamentos sejam de tal forma envolvidos por aquilo que você não consegue pensar em outra coisa. Você carrega aquele peso. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas Jesus ele fala aqui, você não precisa carregar o teu peso. Carrega o meu peso, o meu jugo. E aí até parece meio contraditório, porque Jesus sofreu demais. Quando concorda que Jesus sofreu? Jesus sofreu demais. Jesus ele foi perseguido, Jesus ele foi traído, Jesus passou por, vamos dizer assim, por uma situação de extrema, diria precariedade, mas de simplicidade, porque ele carregava só o alforje, a sandália e a roupa. Ele chegava a dizer para os discípulos dele que as raposas têm seus covis, as andorinhas seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde? Na cabeça. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que então ele quis dizer sobre isso? Porque Jesus ele foi comissionado, ele veio sobre a tutela de uma missão. Ele foi enviado. Por quê? Pelo Pai. Ele veio com um objetivo. Então ele não se ocupava das outras coisas. Ele focava naquilo para o qual ele havia sido enviado.
cumprir o propósito de Deus. Todos concordam, amém? Amém. Então esse é o jugo que nós devemos acatar. Esse é o jugo do Filho. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pessoa mansa é a pessoa que aceita a palavra de Deus de bom grado e obedece. É humilde, ela reconhece as suas falhas. Voltando no contexto dessa palavra, no capítulo 12, no capítulo 12, deixa eu ver aqui, onde essa Bíblia aqui eu quase não uso ela. Jesus, ele estava dando uma espécie de sermão nos fariseus. Né? Ele chegou a fazer comparação àquela geração, a geração de Sodoma e Gomorra. Por quê? Nesse contexto, capítulo 12, ele fala, olha, se os milagres que vocês, essa geração aqui, viram acontecer, a nossa geração, se os milagres que vocês viram acontecer tivesse acontecido uma geração posterior, ou uma geração anterior, não importa, aquelas pessoas reconheceriam e se arrependeriam dos seus pecados. Eu li 11, eu falei que era 12, é o capítulo 10. O capítulo 10 é o longo texto. Então, nesse contexto em que as pessoas não reconhecem aquilo que Deus fez, em que as pessoas não abrem mão de suas vidas, não abrem mão daquilo que elas realizam na vida, torna essas pessoas de coração duro, coração impenitente, coração não arrependido diante de Deus, e pessoas que não respondem ao chamado de Deus. E aí a pessoa passa a vida inteira carregando o peso do pecado, carregando o peso da falta do arrependimento. Pelo contexto das palavras de Jesus, indicam que a falta de reconhecimento e arrependimento, mesmo diante de todas as maravilhas que Deus realizou e realiza, levará o homem à destruição. O fim de toda a obra da carne é a destruição. Então, o que me fez pensar, sobre o que a gente estava conversando ontem, porque às vezes a gente fala assim, poxa, é tanta luta, tanta dificuldade, mas pelo que nós estamos padecendo? É pelo reino? É para alcançar o reino ou é para alcançar os nossos objetivos? O que está trazendo sofrimento para nós? Qual é o jugo que está trazendo? Porque o jugo de Jesus, que a obediência conduz à vida eterna. Agora o jugo carnal das aspirações humanas não conduz a nada, ao sofrimento e à destruição. O pai estava falando aqui, a respeito de a gente realizar as coisas para quem tem dom, faça as coisas para o Senhor Deus. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas para Deus porque as nossas coisas são mais importantes. O meu cansaço é mais importante. A minha condição, hoje eu não estou bem, não estou afim, não. É mais importante do que fazer aquilo que importa, de verdade. E aí a gente carrega esse fardo de escravidão, porque aquilo está te escravizando, aquilo está te conduzindo igual o boi na rata, Muitas vezes o boi fica fazendo volta na terra, vai e volta, e vai, aquele jogo de escravidão, e você não tem expectativa de vida, de nada.
A única expectativa sua é de alcançar algo que no final da sua vida, diferente do que o pai falou aqui, sobre, olha, eu já fiz muitas coisas para o Senhor Deus, eu sei que não vou chegar de mãos às me preocupa, que começou a falar isso aí, e falando, eu não vou estar muito tempo aqui, né? Deus sabe a hora que eu, né? Aí a gente fica pensando, poxa vida, né? Como ele realmente, como Moisés, né? Imagina só, quando aqueles dois, né, foi José, né, cara, que um dos que levantou o braço, né? E teve um outro também que ajudou, eu não recordo o nome. Imagina o peso daqueles braços. Eu não estava nem falando a respeito da força deles, do vigor deles, os mais jovens, mas eu falo o peso dos braços de Moisés. Eu fico pensando nos pesos dos braços do meu pai. Quem é que vai conseguir substituir algo assim, dessa natureza? Daquilo que Deus já realizou através da vida dele, e não só dele, de muitos homens de Deus que ainda estão vivos, porque tem, né? Muitos homens de Deus ainda. E a gente pode se preocupar, porque conforme as gerações vão passando, elas vão se tornando mais fracas, mais fragilizadas, mais influenciáveis, mesmo mais conectadas com as coisas do mundo do que conectadas com as coisas de Deus. Carregando um jugo, um fardo pesado e inútil. Por que inútil? Ou você acha que você está com uma bola toda? Corre, faz, acontece. Não, porque a minha responsabilidade é muito grande. Né? Eu vejo minha esposa se preocupa às vezes com o estudo dela. Né? Eu vou falar, você fica tranquilo. Se der ou não der, não importa. O importante é ela está com a paz de Deus no coração dela. Porque o que nós vamos apresentar para o Senhor? Jovem. Né? Qual é a nossa verdadeira preocupação? O que ocupa o que está sobre os nossos ombros? Qual é o jugo que está sobre os nossos ombros? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está te dando a palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu não vou encontrar descanso na hora que eu tiver um teto. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Eu não vou encontrar descanso, por exemplo, eu na época estava solteiro, né? Puxa, meu Deus, será que vai aparecer alguém, né? Eu encontrei descanso depois que eu casei. Não. Aí veio a Lisa, né? Nessa dia. Ai, meu Deus do céu. Encontrou descanso? Eu encontrei. Né? Quem é formado aqui, depois que se formou, você encontrou descanso? Você faz trabalho ainda. Não é verdade? O Alexandre, depois que o pai dele, né, infelizmente faleceu, ele assumiu o negócio. Poxa, agora eu sou homem de negócio. Encontrou descanso? Não. Mais trabalho árduo, físico, mental, desgaste. Mas Jesus, ele nos convida para a gente pegar o jugo dele, o fardo dele, porque ele diz que é leve. Né? Ele passou por muitas lutas, mas ele sabe que ele sabe que haveria uma recompensa, que é o descanso. Para quem? Para a nossa alma. Isso fala de eternidade, gente. Isso já remete à eternidade. Então todo sofrimento se torna ínfimo, pequeno diante de tudo aquilo que a gente tem que passar nessa vida. Então eu quero dizer a vocês, meus irmãos, está passando por luta? Então joga o jugo de lado, assuma o jugo de Jesus, o fardo dele, se conecte a ele de tal forma que Paulo, ele falava que se tornava escravo de Deus, do Senhor, entendeu? Né?
Preferia se tornar escravo do Senhor, porque escravo da própria carne, da própria vontade. Porque ele sabia que haveria uma recompensa. E a gente precisa desse alívio, né? Quando chegar um dia que todos nós vamos ter esse dia, até a morte, né? Ela encerra com essa fase. Aí, qual a nova fase que nós iremos encarar? Será que estaremos no descanso do Senhor? Será que nós estaremos olhando, né, para Jesus com os cravos nas mãos? Porque esse foi o fardo dele, foi o jogo dele. Ele terminou, né? Foi o preço que ele pagou pela obediência, e obediência até a morte, está lá em Hebreus, ele foi obediente até a morte. Esse foi o jogo dele. Você está disposto a isso para alcançar a salvação? Ou tudo que você passa na sua vida é o que mais importa? Às vezes a gente fica assim, meu. Tem preocupação com a minha filha, eu sou pai, né? O pai já tem 7, mais ainda, muitas preocupações. Mas eu tenho certeza que a maior preocupação do meu pai é a obra do Senhor. Ele larga todo mundo lá. Em casa, vem pra cá, não quer nem saber. Tem que ir com essa buzinada. Daqui a pouco não vem pai. Já foi. Essa é a preocupação dele. Então, há não esperança, mas uma expectativa, uma certeza de que ele vai chegar diante de Deus e sabendo que ele levou a vida conduzida por um propósito que foi muito maior do que o dele. Eu lembro que o meu pai falou que uma vez abriu o salão de cabeleireiro, né, pai? Não foi. Aí depois recusou lá uma proposta de gravar uma outra, também não foi. Poxa, ele poderia ficar frustrado e falar, não vai ser de nada. Mas ele sabia que o propósito dele era muito maior que os propósitos, o propósito humano. O propósito dele em Deus era muito maior. Você está tendo esse propósito? Como está sendo a sua vida? Você está se sobrecarregando de afazeres igual Marta? Quantas marcas tem aqui? Diga glória a Deus. Ele tem muita marca aqui dentro, né? Marta, você está muito atarefada, Marta. Marta, ó, Maria escolheu a boa parte dela, não ser atirada. Ela estava lá, você não se incomoda não, que ela fica aí parada enquanto eu estou para lá e para cá, para te servir, não sei o quê. Não está preocupado com as suas preocupações, né? Entendeu? Deus não está preocupado. Porque são humanos e são carnais. Se sobrecarrega a sua vida, então alguma coisa está errada. Eu estava ali, e não é fácil. Mas é necessário, e pela graça e misericórdia de Deus, muitas vezes Deus ele faz, poxa, está lá igual uma barata tonta. Quantas vezes eu fiquei igual uma barata tonta para lá e para cá, até entender o porquê. Eu ficava naquele momento, assim, uma das vezes que falava comigo, né? Porque o senhor acha que eu sou bem tranquilo, às vezes, né? Em relação às coisas. Mas antes desse processo de tranquilidade, eu já passei, eu sou muito assim, prospectivo. Eu já sofri muito. Até perceber que eu não podia fazer nada. Até entender que eu não tinha instrumento nenhum para realizar. Aí eu falava, agora pelo amor de Deus. Assim foi com a minha filha, Elisa, né? Às vezes a gente ter ela. Assim foi em relação ao nosso veículo, né? A gente bateu lá no Rio de Janeiro, acabou com ele, assim, falou, dizer que vai agora, né? Até Deus acalmar nosso coração e dar uma luz, né? Depois de 6 meses, praticamente um ano inteiro, a gente lutando, quando a gente viu o carro estava pronto. O Alexandre, a mesma coisa, assim, oh meu Deus, minha casa. Eu lembro, né? Quando viu, estava na casa do Alexandre. Então, essas coisas são demais. E todo mundo aqui é crente raiz, entende que buscar primeiro o reino de Deus
e as demais coisas não serão acrescentadas. Então, o que você está se sobrecarregando vai determinar o fim da sua trajetória. A tua preocupação, o teu fardo, o teu jugo vai determinar onde você, de fato, vai chegar. E eu não estou falando de alcançar bem, eu estou falando de eternidade. Então a gente deve olhar para Jesus, aprender dele, saber que ele foi comissionado, recebeu um chamado de Deus, olha filho, eu vou te enviar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Não precisa. Todo mundo conhece. E à luz do que Jesus deixou de exemplo, nós devemos ser. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrarei descanso para as nossas almas. Amém, igreja? Então, este é o nosso propósito. Quantos entenderam que você tem um propósito aí na vida? Qual que é o propósito? Mudar de fardo e de jugo. Carregar o jugo do pastor Walter. Levantar os braços pesados dele. Ajudar. Né? E já quero aproveitar a oportunidade, né, que a gente está encerrando a palavra desse curta mesmo. Precisamos, gente, que pede som. Eu fico aqui igual doido, aqui, mexo no som e conecto o fio, preciso de uma pessoa para fazer isso. Preciso de pessoas para chegar aqui antes de começar a arrumar os equipamentos. Aqui, ó. Começou, já se dispôs aqui para a gente. Amém? E são tantas coisas a se fazer, né? E que a gente não. O servo do Senhor não vai precisar contar sozinho. Então nós precisamos fazer. Você precisa fazer. Não adianta você pensar, né? Eu falo para a Karen, né? A Karen, ela chamei ontem para voltar. Minha irmã tem uma unção maravilhosa de Deus. E eu lembro até hoje das visões, né? Deus falava com a minha irmã Karen, isso desde de uma ano, as coisas que Deus falava, Deus confirmava de que ia usar ela de forma poderosa e Ele vai usar ela de forma poderosa. Eu sei que lutas na nossa vida, elas ocorrem, mas eu quero convidar minha irmã, os meus irmãos, a lembrar qual o jugo que você precisa carregar, qual é o fardo que você precisa carregar. Se você estiver ocupado demais com as suas coisas, você está por fardo e o jugo errado. Amém? Vamos colocar de pé para contar a sua alta em nome de Jesus. A gente vai orar. Graças a Deus. Amém?